Bom dia, boa tarde, boa noite, bom alguma coisa. Bom, hoje é o meu primeiro podcast. Primeiro já foi, né? Mas agora é o nosso primeiro podcast desse semestre. Vocês vão encontrar comigo muito aí nesse percurso. E eu queria começar esse podcast dizendo que a vida é muito louca. A gente começou aí o ano novo, né? 2025. Falar nisso, feliz ano novo para todo mundo. E eu tinha já desenhado na minha cabeça qual seria o podcast, o que que eu ia falar, né? Algo sobre ano novo, tudo mais, lindo, maravilhoso. Bem clichê mesmo, sabe? Foda-se. Mas eu aconteceu uma situação assim na minha vida e eu tenho lido alguns livros, porque eu não leio um livro só, eu leio dois, três livros ao mesmo tempo. E um desses livros que eu tô lendo conversou muito com a situação que aconteceu, não foi comigo, mas enfim, vou trazer para vocês aqui sobre o que que eu tô falando, porque senão fica um negócio muito vago, né? E vamos lá. O que que acontece? Eu tenho refletido muito, né? Eu tenho lido muito. E um dos livros que eu tô lendo é Nação Dopamina, da Anna Lembke. Eu acho que é assim que fala o nome dela, tá, gente? Tô falando do jeito que se lê, bem português mesmo. E, e ela fala sobre a dopamina, né? Inclusive, o subtítulo é Como o excesso de prazer nos deixa infelizes e o que que a gente pode fazer em relação a isso. Então, ela fala sobre como a dopamina, né, interfere no nosso dia a dia, na nossa tomada de decisão, né, nas nossas prioridades, enfim, tudo isso. É um livro muito bacana. Eu vou deixar o link para vocês. Inclusive, esse link é um link de afiliação, tá? E o intuito desse link é reverter esse dinheiro que vai ser arrecadado para o próprio investimento aqui no nosso podcast, como microfone, enfim, coisas que a gente precisa para cada vez melhorar mais o podcast para vocês e fazendo disso um projeto mesmo. Então, é uma forma da gente trazer conhecimento, trazer coisas novas para vocês e, de certa forma, vocês contribuírem com a gente. Então, vocês vão estar levando um livro muito foda, essa Nação Dopamina, e, ao mesmo tempo, contribuindo para o nosso podcast. Mas, nesse livro, ela fala sobre a dopamina, ela fala sobre tudo isso, mas eu quero levar isso um pouco mais a fundo, né? A gente, ao mesmo tempo, com essa maravilha de tecnologia, porque eu acho que a tecnologia vem para agregar, vem para melhorar. Eu não sou do tipo que acha que a tecnologia não tem o seu valor, eu acredito muito no valor da tecnologia, mas ao mesmo tempo nos tornamos muito imediatista. Eu costumo dizer que a gente tem uma curva. Se você perceber os processos históricos, assim, de um modo geral, vamos dizer, das revoluções, a revolução ela vem, né? É, antes da revolução vem de uma constância, né? E aí ela vem a revolução, ela muda completamente o quadro, fazendo uma curva ascendente e chegando num pico que chega a ser o contraposto da situação anterior. Quase que o oprimido se torna um opressor, sabe? E depois disso, essa curva tende a cair, gerando, por fim, um equilíbrio. Nem da constância que estava antes da revolução, porque se teve revolução é porque precisava mudar alguma coisa, mas a revolução ela vem e leva ao extremo oposto. E aí, depois desse extremo oposto, ela começa a ter um declínio no qual ela se estabiliza.
Então, eu faço essa observação, né, de um modo geral, eu percebo que isso acontece. E eu percebo que a parte tecnológica, né, de informação, por exemplo, Twitter, o próprio WhatsApp, o Instagram, enfim, redes sociais e afins, elas são imediatistas. É tudo muito rápido. Acontece uma situação aqui, já tá ali, já se fala sobre isso, já tudo acontece muito rápido. Só que a nossa curva também de aprendizado, ela não é rápida, né? A gente tem um processo para aprender, para se desenvolver. Eu não vou ler um livro hoje e amanhã eu já vou estar aplicando tudo. E eu vou estar fera. Não é a leitura que faz de mim uma, uma, eu vou colocar entre aspas aqui, uma nova pessoa. A leitura, a troca, a conversa, o diálogo, ela faz de mim, ela traz para mim uma nova percepção. E a partir do momento que eu tenho aquela percepção, pô, bacana. Entendi essa percepção, mas eu quero aplicar isso para mim ou não? Já começa uma reflexão. Pô, não quero, beleza, não tem nada para mudar. Mas, pô, beleza, eu quero. Então, aonde que eu vou começar a mudar? E aí você ou começa a mudar o hábito, ou começa a mudar o comportamento. E isso não é um estalar de dedos. Isso não é imediatista. Isso não é para ontem. Isso não é como tudo se apresenta pra gente, né? As notícias, a informação, a própria internet vende isso pra gente o tempo todo. Eu fui de 0 a 100, né? Eu resolvi minha vida, não sei o quê. E aí você vê a pessoa lá e, pô, aconteceu uma coisa e agora ela tá lá nas Maldivas e caraca, não, teve um processo por trás disso. Teve um processo. Um, um deixar algo morrer para algo surgir. Não é do dia para noite. E a gente fica nessa fissura de eu preciso acontecer, eu preciso fazer isso acontecer. Pô, entendi que eu tô fazendo isso errado, então eu tenho que fazer melhor para ontem, porque é tudo muito rápido e a gente acaba atropelando os nossos próprios processos, o nosso próprio aprendizado, nossa própria construção, e a gente gera já uma frustração porque não estou conseguindo fazer, não estou conseguindo performar, eu não estou conseguindo. Pô, eu já entendi que eu tenho que melhorar, mas eu não consigo melhorar. Então, isso gera pra gente também uma frustração. E essa reflexão veio de um diálogo de relacionamentos, né? Tava conversando com um casal e eles queriam que as coisas resolvessem de forma imediatista. Eles se amavam, eles querem estar juntos, eles querem que a coisa aconteça, tudo tem que dar certo e vamos fazer isso resolver e ir para ontem. E aí, nesse para ontem, eles se atropeçam nos próprios pés ali, na própria ânsia de fazer aquilo dar certo, na própria ânsia de fazer acontecer, no próprio, vou dizer aqui, no próprio amor, sabe? E com esse conceito imediatista que a gente está tão imerso e que a imersão sobre isso é tão grande que a gente não percebe que não é só imediatista do Instagram, não é só imediatista do Twitter, não é só imediatista do responde minha mensagem no WhatsApp. Começou assim, começou assim, mas hoje se estende para vários outros âmbitos na nossa vida. Antes, os apaixonados se conversavam por cartas. Eles esperavam dias para a carta chegar,
e aí lia, escrevia, mandava de volta e tinha que esperar. Então a espera fazia parte do processo, né? E eu sou mãe e eu percebo assim que muito se fala sobre conduzir e ensinar isso para as nossas crianças, né? De que ela tem que aprender a esperar, ela tem que aprender a lidar com as frustrações. Só que nós somos adultos que a gente não sabe lidar com as nossas frustrações. A gente não sabe lidar. Não estou dizendo que os nossos pais não fizeram isso com a gente, tá? Porque eu tive bastante frustrações quando criança. Só que hoje, na fase adulta, e com a evolução tecnológica e tudo acontecendo muito rápido, e todo esse contexto que eu trouxe para vocês, me faz colocar essas coisas e essa cobrança na minha própria vida, sem que eu perceba. Eu faço isso profissionalmente, eu faço isso nas minhas relações, seja elas quais forem, com o meu marido, às vezes com algum amigo, e só que a gente é feito de processos, de aprendizado. Então, quando eu trago para o meu marido, ou meu marido traz alguma coisa para mim, do tipo, isso aqui a gente precisa ver isso e vamos tentar melhorar isso, a gente, eu preciso entender que eu estou fazendo aquilo errado, eu preciso analisar como que eu vou resolver, eu preciso começar a fazer um movimento de mudança, porque se a gente só pega e faz no ímpeto de vou resolver isso aqui, eu não mudei minha essência, sabe? Eu não mudei internamente aquele conceito, aquela questão. Eu só fiz acontecer como tem que ser feito. E aí, eu vou colocar aqui muito entre aspas, né? A máscara cai porque eu não consigo sustentar aquilo muito tempo, porque eu não mudei aquilo no meu âmago. Embora eu quisesse, mas eu não exercitei, eu não internalizei aquilo dentro de mim. Eu só fiz, só fiz. E quantas coisas a gente tem feito e se atropelado e sem se permitir, sem acolher o próprio processo. E às vezes até o próprio processo do outro, né? Porque as relações, seja elas qual for, no trabalho, às vezes você traz um feedback para a pessoa, olha, você precisa melhorar e tal. Pô, a pessoa precisa de um tempo para assimilar aquilo, para entender qual foi a postura dela, qual postura que ela tem que ter, como que ela vai. Então a gente tem que entender ali que estamos lidando com pessoas. E as pessoas precisam passar pelos processos para elas se identificarem naquele novo lugar, identificarem se ela quer estar ou não naquele novo lugar, aquela nova mudança, e deixar aquilo fluir de forma é, verdadeira diante daquela situação, sabe? Então, não era nada disso do que eu queria dizer para vocês inicialmente. Eu queria trazer uma ideia do novo, né? Do ano novo, vida nova. Mas essa reflexão bateu tanto em mim, assim, nesses dias, e queria trazer ela para vocês também. Espero que tenha feito sentido. Vou deixar o link do livro aqui para vocês. Esse livro fala sobre dopamina, tá? Ele não fala sobre essa reflexão que eu trouxe aqui, mas como isso faz parte do meu processo, eu não estou trazendo um resumo do livro para vocês. Eu trouxe um ponto do livro ali, que é rede social, que é dopamina, que é vício, e transcrevi de uma forma completamente diferente para uma vivência minha. E isso é muito bonito, porque isso faz parte do meu processo de aprendizado
e autoconhecimento, né? Não é pegar o que a pessoa escreveu ali pura e simplesmente no seco e aplicar. É pegar aquilo, colocar no meu coração, trabalhar aquilo e diante das circunstâncias, das situações, ela se apresentar, talvez, de uma da mesma forma na qual foi exposto ao livro ou em qualquer outro lugar que a gente busque conhecimento, né? Através até mesmo pela troca com o outro, ou ela vir com uma modificação, como um insight, como uma coisa, caramba, consegui linkar isso desse livro, isso com essa coisa, isso que a fulana falou e juntei e consegui chegar nesse resultado. Que bom, tô, tô caminhando. Isso faz parte do meu processo. Se eu não tivesse começado a ler um livro há 2 anos atrás e incluído isso na minha rotina e ter conversado com pessoas, ter mudado meu ciclo de pessoas para poder agregar essas informações na minha cabeça e trazer ideias novas, conceitos novos. Nesse meu processo, isso não teria acontecido, né? Mas nunca é tarde para começar. A gente tem que começar, tem que querer e respeitar o processo. Bom, pessoal, é isso. Obrigada por terem me ouvido nesse, nesses quase 20 minutos. Um beijo e até a próxima.